pudesse participar, assim como os demais da prefeitura, juntamente com a comissão, para ver o que a gente consegue resolver nesse momento e dar sequência nesse trabalho. É interesse do município, não só da Câmara. E aí eu vou passar a palavra para a Carolina, e para a comissão, na realidade, a Carolina Cleides, a Thalita e o Adalto, que o Jorge Germano não está presente, para vocês falarem da forma que está, para pontuar para o Davi, e o Davi dar o parecer dele, para ver o que a gente pode estar fazendo aí. E também está com a presença aí também do Dr. Edmilson, representando também a Câmara. Aí eu vou ficar só como ouvinte e vou deixar vocês fazer a pontuação de vocês. A Daniela também está presente, que é a controladora do município aí. Tá bom? Carol. Carolina, está me ouvindo? Carolina? Senta no máximo. Carolina? Não? Acho que vai ter que ficar com os microfones desligados à medida que ligando, você for falando. Está tendo interferência. Isso. O correto é quem for falando. Quem for falando vai ligando o microfone, tá? Esse barulho é de onde que é? É uma capina que vocês estão ouvindo aí? É uma barulhada aí de vozes, parece batendo alguma coisa. É isso mesmo. Você vai ter que ficar com o microfone desligado. Carolina, você está ouvindo? Mas o meu tá desligado? Não, o seu tá ligado. Não tá, não. Vou ver se eu consigo. Carolina parece que não está me ouvindo. Estou falando com ela aqui. Carol, você está me ouvindo? Carolina? Parece que deu algum problema lá no dela agora. Vou ligar para ela aqui. Carol? Carolina? Carol? Carolina? Agora é o de Carolina que está dando problema. Carol? Carol? Carolina? Carol, ninguém consegue te ouvir nada. Não consigo ouvir uma palavra sua. Deu algum... Não, ainda não. Seu microfone está desligado. Agora ligou, mas eu não estou ouvindo seu som aqui, não. Torna a entrar, torna a sair, torna a entrar. Vou falar com eles aqui. Pessoal, Carolina vai tornar, ela vai sair, vai entrar, que parece que deu um problema.
Carol, tá me ouvindo agora? Carolina? Os demais estão me ouvindo? Sim. A Eu e ele. Estamos ouvindo. Oi, estamos escutando? Sim, agora estou te ouvindo, Carol. Agora sim. Você ouviu o que eu falei antes dessa interferência que deu aí? Eu vi tudo, estava ouvindo tudo. Tá, então vou passar a palavra para você falar em que situação que está, para passar depois para se alguém do grupo também quiser falar alguma coisa, para a gente estar tentando alinhar aí, tá bom? Eu vou ficar como ouvinte. Ok, tá, vamos lá. Bom dia ao pessoal que chegou aí. É o seguinte, a gente está no estágio de elaborar um termo de cooperação técnica, ou um termo de parceria entre os dois poderes. Esse é um instrumento que está sendo elaborado pela comissão, mas a gente está tendo alguns probleminhas para avançar nesse instrumento, tá? É um instrumento que estabelece aí a questão de prazos, qual seriam as competências de cada poder. Então, basicamente, Davi, é esse que está sendo aí o principal gargalo para a gente avançar. Então, seria interessante que a gente conversasse e aparasse as arestas aí para a gente conseguir né, ver o que os problemas, os obstáculos aí, para a gente assinar esse termo de parceria, já elaborar o termo de referência, para a gente encaminhar a documentação toda para o executivo estar realizando a licitação. Oi? Bom Davi? dia. Tá me ouvindo? Bom dia. Estou. É o seguinte, eu conversei com o Moisés ontem, eu já tinha trocado a ideia com o Alexandre e a Thalita, e eles apontaram as dificuldades deles aqui no seguinte ponto. Primeiro, em relação aos prazos do cronograma, principalmente o Alexandre tem uma experiência que, em termos de referência um pouco mais complexa, tem uma multiplicidade de itens ou de objetos que tem que estar descritos, e a gente tem uma dificuldade aqui na prefeitura, é que toda vez que a gente lida com um termo de referência um pouco mais complexo, ele sempre demora para sair. Seja porque volta no compras, ou se passa no compras, chega na hora de fazer cotação, e os próprios possíveis fornecedores ou prestadores de serviços já começam a apontar ou que está dando um direcionamento, ou que aquilo ali não é usual no mercado. E o que eu propus para eles? E acho que eles até comentaram com vocês, e depois disso eu não sei como se deram as discussões. É da gente contratar uma consultoria para elaborar esse termo de referência. E, eventualmente, se for de interesse da Câmara e da Prefeitura, esse consultor fazer a fiscalização do contrato. Seria um pacotão. Ele elaboraria o termo de referência e, como ele tem condições técnicas e conhece bem o objeto, ele ia fazer a fiscalização nos primeiros meses ali, com o intuito até mesmo, a gente pode colocar no contrato, ele está treinando o nosso fiscal para a gente poder tocar o barco, sem a gente ficar dependendo assim, de uma consultoria ad eterna. Essa foi a ideia que eu sugeri para eles. Aí eu não sei como se deram as discussões depois disso aí na comissão. Eu acho que para a gente executar aqui não tem problema. A licitação entrando aqui, a gente resolve rápido, a gente dá prioridade no setor de compras, a gente conversa com os secretários que são responsáveis e o trâmite sai mais rápido. A questão mesmo que eles estão sempre apontando para mim é que não existe uma clareza no escopo total do objeto que vai ser licitado, se vai ser uma licitação. Eu até comentei com o Moisés ontem, que dependendo da forma da remuneração da pessoa que vai prestar esse serviço, você muda até a legislação que é aplicável. Você pode fazer uma permissão de uso. Se uma permissão de uso, ele vai poder cobrar tarifa, que seria o ingresso, a bilheteria, a utilização lá da mulher, ou seria um serviço subsidiado pela própria administração, a gente ia contratar a prestação de serviço e o aluguel do equipamento embutido nessa prestação de serviço, e a gente ia injetar dinheiro, e parte dessa remuneração poderia ser pela bilheteria,
porque uma das outras preocupações que eles me passaram aqui é justamente a viabilidade econômica desse empreendimento em relação ao prestador. Até pelo projeto que vocês estão tentando construir com esse viés educacional, cultural, e pelo que eles comentaram, haverão alguns dias aí que seriam como se fossem sessões gratuitas para determinados setores e alguns segmentos. E eu vejo isso tudo como uma forma de diminuir o lucro da pessoa em relação ao que ela vai receber se ela for depender tão somente de bilheteria e alimentação lá que ele possa cobrar. Então, eles não conseguiram me explicar, e aqui eu não sei se foi discutido isso na comissão, se esse objeto está fechado quanto à forma de remuneração, qual é o equipamento que a pessoa deve usar, porque isso tudo tem que estar no termo de referência, até para a gente conseguir licitar e eventualmente fiscalizar. Senão o cara pode chegar com algum projetor aí que a gente acha que seria o mais ideal para a sala que tem na Câmara e de fato não seja. Então, são essas coisas que eu acho que elas têm que estar bem claras. E para a gente prosseguir, se a gente não for contratar uma consultoria, se vocês já tiverem todas essas questões prontas, já ter o termo de referência elaborado, ele ser um anexo desse termo de cooperação. Porque aí fica mais fácil de a gente estipular prazos, cronogramas, uma coisa mais exequível para a gente aqui, para a gente dar andamento de uma forma mais séria. Carolina, tudo bem? Davi? Tudo. Não, pode falar, pode. Então, é o seguinte, a gente já tem alguns instrumentos que eu acredito que a gente consegue trabalhar nesse termo de referência. Eu sugiro que a gente comece a trabalhar nisso antes de pensar em contratar um consultor. Podemos contratar um consultor, mas até tem, por exemplo, tem o pessoal da Universo, ou tem o pessoal tem um cara de Caeté, que foi gerente de um cinema com um formato mais educacional também, que acredito que tem um know-how para estar fazendo isso, mas eu acho que realmente está faltando um pouco de informação e até a questão do formato do negócio. O que a gente pensa hoje? O legislativo entraria com a sala, o próprio legislativo não cobraria o aluguel, mas o legislativo cobraria uma contrapartida do concessionário. Aí esse número a gente tem que fechar. 10 sessões por mês que seriam para trabalhar no projeto de educação para a cidadania. A gente tinha pensado de segunda a quarta-feira e de quinta a domingo esse concessionário fazer a exploração da maneira que lhe convia. Então, mais ou menos assim, a conversa que a gente teve com os profissionais da área, com o Rafael de Caeté, ele acha totalmente viável, né? Porque a pessoa não vai pagar nada para explorar. Ela vai oferecer uma contrapartida por meio de sessões, utilizando o próprio negócio. E a gente tem que exigir um tipo de aparelho mínimo que rode hoje os filmes que são uma tecnologia atual, né? Digital. E a gente também tem que exigir nessa licitação que eles tenham uma licença guarda-chuva para ter acesso a esse tipo de filmes, né? Que é o MPLC. Enfim, mas eu acho que a gente pode. Eu já tenho algumas informações assim, bastante avançadas na questão do tema. Me coloco à disposição para estar começando esse termo de referência e a gente até avaliar se precisaremos ou não de uma consultoria para dar andamento nisso. O que vocês acham? E o que vocês acham? Ô, Carolina. Oi. E as demais pessoas que estão presentes, na realidade é o seguinte, com relação ao termo de cooperação técnica, né, nós fizemos a leitura, o instrumento ele está claro, né, quais são os objetivos, quais são, né, as diretrizes e, de forma geral, quais são as ideias. Tanto que a comissão técnica que foi pensada, ela foi pensada do ponto de vista muito pontual no o que fazer com nós temos um problema. Vamos pensar assim, né? É um espaço para funcionamento de um cinema,
que também pode ser utilizado para outras atividades, e a ideia é essa, colocar em prática essas outras atividades também. Correto? E aí vem o segundo problema. Correto. Como gerir um espaço que, além de ser, né, um espaço para o cinema, uma atividade eminentemente comercial, e tem que ser lucrativa para o interessado, caso contrário também ninguém se interessaria em mexer, né? E como a gente vai conseguir conciliar essas outras atividades que dependem de um setor multidisciplinar. No caso aí nós temos a presença, né, vamos colocar assim, do pessoal da educação, Cleides, que representa também não só a educação, mas também, né, a ONG, ou seja, né, ela tem essa experiência, expertise, né, nessas outras vertentes culturais. Obviamente isso é tudo viável, isso é possível da gente fazer. Isso é, né, criar uma rotina, criar um cronograma de utilização do espaço, colocar a escola de música ali dentro, ou seja, existe uma multiplicidade, uma infinidade de situações que é possível fazer, né? O que nos preocupou, assim, e me preocupou um pouco, né, enquanto gestor da pasta, né, é o seguinte, porque a gente tem que fazer alguma coisa, um termo e um processo, pensando sempre no seguinte: se amanhã uma outra pessoa sentar nessa cadeira, e pensando no Moisés também, outra pessoa sentando na cadeira que ele está, pegando esse instrumento ou esse trabalho, ele vai ter total clareza do que foi feito e do que vai ser, entendeu? Se eles vão dar continuidade, ou vão conseguir dar continuidade a esse procedimento, né? E aí o que chamou a atenção foi pelo fato seguinte: o que a gente realmente vai precisar? De alguém que vai gerenciar um cinema, e fazê-lo rodar e lucrar com isso, ou uma instituição com objetivo cultural que vai receber um subsídio para poder fazer isso. São dois viés de pensamento, né? E se for um processo licitatório para opção A, que é uma empresa, né, vamos dizer assim, que vai explorar o espaço com fins lucrativos, a estratégia é uma, correto, Davi? Se for uma instituição, vamos pensar uma ONG ou coisa parecida, ou, né, uma instituição sem fins lucrativos, né, aí a estratégia é outra. Por isso que a gente tem, por isso nós falamos, tem que pensar um termo de referência primeiro, para depois a gente poder ver o que a gente coloca no termo de cooperação, porque se eu mandar para o jurídico, se ele tiver incompleto ou se não tiver perfeito, vai voltar para mim e a gente vai ficar batendo cabeça no outro. E o jurídico não vai levar também para o prefeito algo que o prefeito ele vai assinar e depois nós não vamos conseguir cumprir. Porque o processo, né, de contratação, de compras públicas, eles são mais, vamos dizer assim, mais detalhados do que o que foi colocado no cronograma aqui. Por isso que eu falei assim, se a gente não tiver um termo de referência pronto, o que vai acontecer? A gente já vai assinar um termo de cooperação técnica baseado no princípio da boa-fé, que realmente o nosso relacionamento com Moisés, o meu, é tranquilo, né? Mas o que acontece? Mas aí, se isso não se efetivar devido a uma série de complicações que acontecem naturalmente nos processos de compras públicas, né, ou chamamentos públicos, enfim, nós ficaríamos já com o déficit, inclusive com a Câmara, que é o parceiro, que a gente não ia conseguir cumprir esse cronograma, devido a esse nível de complexidade que eu estou falando aqui. Por isso que foi se pensado, se a gente não tiver pensado um termo de referência, com clareza do que a gente realmente quer, o que nós vamos pedir e o que nós vamos oferecer, e quem é que vai gerir isso aí, o termo de cooperação ele vai ser um instrumento que vai se frustrar rapidamente. Entenderam? Ou vocês estão me entendendo qual que é a colocação aqui? Bom, eu tive um problema aqui, Alexandre. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Eu não ouvi o final aqui, não. Mas, inicialmente, eu ouvi que você tem uma preocupação, tanto da parte do Executivo quanto do Legislativo, de um momento futuro, né, de próximos gestores, a gente tentar estabelecer um instrumento que ofereça segurança jurídica tanto para os dois poderes, correto? É isso? Não só de segurança política, mas também técnica operacional, Jurídica. né? Jurídica, né? E técnica operacional também, né? Porque, vamos pegar aqui só um exemplo aqui.
Se a gente for oferecer o espaço, né, que a Câmara tem, que hoje é o cinema ali, que é o Cine Vitória e tal, ele tem lá poltronas e ponto. É o que tem, né? Ele tem o nome cinema e tem poltronas. Até isso a gente teria que prever. Por exemplo, a empresa que assumir, ela vai dar manutenção nos ar-condicionados, por exemplo. E a primeira coisa que eles vão pedir, nós vamos pedir da empresa toda a documentação técnica. Até para participar do processo de licitação, isso é óbvio, né? Tem uma documentação básica que toda empresa tem que ter. Mas aí, na hora que enfim, normal. na hora que eles pedirem o alvará de funcionamento do espaço, primeira coisa que o pessoal do setor lá de tributação vai pedir é o AVCB. Isso já está em fase de conclusão, tá? A Câmara está negociando isso já. Já estamos na etapa final. Com certeza. Uhum. Isso é uma preocupação mesmo. Né? Porque, assim, são são coisas básicas aqui que eu consigo imaginar. Não tem, né? Eu acho assim, que se definir o termo de referência, ele estiver muito bem feito, com todas as possíveis variáveis que o objeto pode ter, e já prevendo algumas questões de fiscalização para o contrato, que eu acho que é o mais problemático, não é nem a gente começar a rodar, é depois que começar a rodar a gente não ter condição técnica de fiscalizar a qualidade do serviço, que eu acho que é o primordial. Não adianta a gente pôr o trem para funcionar se não tem uma viabilidade tanto técnica ou econômica, ou se no início ele funciona bem, mas o cara, para diminuir uma série de custos, e a gente sabe que isso na seara pública é muito comum, ele começa a cortar a qualidade do serviço em alguns pontos que, em tese, a gente não tem muita condição de fiscalizar. Eu acho que se o termo de referência ele estiver bem elaborado, com todas com essa, vamos colocar essa gestão de risco, eu acho que é fácil da gente fazer o projeto andar e ele ter durabilidade. A minha preocupação, e eu até passei isso para o Moisés ontem, é da gente começar o empreendimento porque a gente não planejou direito, daqui a alguns meses ou um ano ele fecha porque o cara não conseguiu manter economicamente o cinema e fica aquele desgaste político, fica aquele desgaste institucional entre as duas casas e pode gerar algum tipo de repercussão de responsabilidade se algum opositor político aí fizer alguma denúncia no Tribunal de Contas ou Ministério Público. E o Tribunal de Contas, ultimamente, a linha deles tem sido o seguinte, é o planejamento continuado. Tudo que disso aí, eles estão aplicando multa, restituição erária. Para mim, a minha única objeção, e que eu acho que é fácil de resolver se a gente tiver um bom diálogo, é elaborar o termo de referência primeiro e ele ser um anexo do termo de cooperação técnica. E aí é fácil estipular o cronograma, a gente tem uma previsibilidade maior de como o procedimento anda aqui dentro. E articular aqui dentro para dar prioridade nessa licitação é tranquilo, tem o apoio do prefeito, a gente tem um diálogo muito bom com a Secretaria de Administração e as coisas vão andando rápido mesmo. Eu acho interessante a previsão também, então, não só de uma empresa, então, de operação cinematográfica, como está aqui no termo de cooperação, mas uma empresa, então, de gestão do espaço. Por que eu falo isso? Nos dias em que for utilizado o espaço para qualquer atividade, que for as atividades desse termo de cooperação técnica, que são as atividades culturais, educacionais, enfim, e outras, como que, por exemplo, se não tiver ninguém da empresa que ganhar o certame, vamos pensar assim, vamos pensar do ponto de vista assim, alguém que, se num dia que tiver essas atividades, estiver cheio de pessoas e tal, como que a gente vai responsabilizar ou se responsabilizar por algo que acontecer dentro do espaço? Alexandre. Oi. São duas coisas distintas, tá? Uma coisa é a operação do cinematográfica, que é a concessão, tá? E a contrapartida dessa exploração, tá? Seria o oferecimento de sessões. Outra coisa é um projeto de educação para a cidadania que vai funcionar de segunda a quarta.
São duas coisas distintas. A princípio que a gente estava pensando, mas podemos mudar. A gente estava pensando numa empresa que terá a concessão do prédio para fazer exploração cinematográfica. E ela não pagará nada por isso. Como contrapartida, ela oferecerá um número X de sessões para o projeto de educação para a cidadania, que ainda não está pronto. São duas coisas distintas. E você não acha interessante se já está pronto até para o cara fazer a proposta dele, ele precisa saber quanto que isso vai custar para ele, né? Isso tudo influencia. Não, mas a gente já vai estar estipulado, Davi, na exploração, um número X de sessões. A gente tem mais ou menos aqui um número de 10 sessões por mês. Mas tem que haver um projeto paralelo que vai tocar isso. Ele só vai operar. Entendi. A máquina, ele só vai operar. Ele não vai cuidar dessa gestão. Esse era o modelo que a gente estava pensando, mas podemos mudar. E vocês estão cogitando uma concessão ou uma prestação de serviço custeada pela administração? Como é que seria a forma de contratação que vocês estão vislumbrando aí? A gente está pensando em concessão. Uhum. A concessão até parece a gente ver com mais segurança jurídica do que a permissão, né? Não sei, a gente pode rediscutir isso aí, tá, Davi? Eu acredito que você tem bastante know-how disso aí para a gente discutir o melhor formato. Tínhamos pensado em concessão, tá? Concessão do espaço, definir os critérios lá de utilização, né? O equipamento mínimo, o critério. Por exemplo, de quinta a domingo, ele poderia fazer a exploração da maneira que lhe convir, e de segunda a quarta, havendo a necessidade, seria quando a gente utilizaria o espaço para outras questões, não só exibições cinematográficas, mas também o próprio legislativo precisar do espaço para um tipo de reunião ou a questão cinematográfica, ele se responsabilizaria por estar conduzindo aí esse espaço, gerenciando esse espaço. Uhum. E se for concessão, vocês têm a consciência de que a tarifa pelo serviço seria os ingressos e demais serviços anexos lá dentro da sessão, o preço é a administração que tem que definir. Estão certos disso, né? É tipo a Bomboniere? A Bomboniere, a próprio ingresso, todos esses valores, eles têm que ser definidos pela administração, já tem que estar no contrato de concessão. Você já tem ideia de quanto que isso vai custar, qual que é o preço que a gente já pode estipular, porque... A gente tem alguma coisa nesse sentido. Sim. Eu acho que a gente prosseguir... Você vê a questão da concessão mais segura ou você vê, você vê com bons olhos ou vê assim? O que você entende disso? Eu acho que pelo prazo que a gente tem, eu acho a concessão muito mais demorada para sair, porque ela depende de um monte de detalhes pequenos para o serviço andar. E a questão da certeza que vai ter uma viabilidade econômica, senão a gente vai ter que ficar fazendo equilíbrio o tempo todo da entrada, e é um processo burocrático para caramba você fazer equilíbrio de tarifa. Por exemplo, a gente tem uma experiência, lógico que o objeto é diferente, mas, por exemplo, a Caraça. Vem uma pilha de documentos assim, que a gente tem que analisar, contabilidade, engenheiro, e no caso aí teria que ser uma pessoa que entende do assunto, a gente teria que contratar uma pessoa para fazer isso toda vez. Eu acho que se fosse uma licitação em que parte da remuneração do prestador de serviço fosse a cobrança da tarifa, como a gente faz aqui no Torneio Leiteiro, a gente paga alguns shows e a outra parte da remuneração desse prestador de serviço é a cobrança da bilheteria. Eu acho que aí a gente pode negociar e a gente teria até 5 anos aí, porque é um serviço contínuo. E se a gente vê no meio do caminho que o modelo que a gente pensou não deu certo, a gente tem uma facilidade maior da gente alterar. Outras pessoas participaram, ou até no meio do caminho viu que esse modelo não deu certo, a gente consegue fazer uma concessão até com conhecimento maior pela experiência que a gente adquiriu nesse contrato.
Não sei o que Tá. o Edmilson Essa pensa aí. licitação que você está falando é uma licitação normal? Seria. Aí depende, se for uma. Em ambos os casos, teria que ter uma licitação. Para concessão, seria obrigatoriamente a concorrência, uma permissão pode ser qualquer modalidade, aí, dependendo do preço. E nesse caso, seria uma prestação de serviço com aluguel de equipamentos. Na minha opinião, poderia ser até um. Não poderia ser pregão, porque é um serviço mais complexo, não é um serviço comum. Uma tomada de preço. Uma tomada de preço é uma concorrência dependendo do valor que a gente chegar aí na estimativa, né? Tomada de preço. Com critério de técnica e preço também, para a gente avaliar a questão do equipamento e tal. Tudo vai. Mas aí, no caso, por exemplo, a questão da... Edmilson, o que você acha aí? Oi? Oi. Tá me ouvindo? Sim. Sim. A princípio, eu não tinha pensado nesse ponto, não, viu, Davi? Nós tínhamos adotado essa questão da permissão, mas podemos adotar a questão da contrapartida nesse quesito. Já que você está incentivando, já está falando essa questão de, igual que funciona no torneio leiteiro, que dá essa contrapartida, paga o show e ele reembolsa os demais, eu não vejo como dificuldade nisso também, não. Já que é mais rápido para o processo, eu não vejo dificuldade, não. Nós podemos Muito mais ainda. então, nós podemos fazer nesse sentido, porque até mesmo desburocratiza o procedimento também, né? Porque a concessão, a permissão, se ela for pela 8987, que é concessão comum, ela tem que ter, é obrigatório ter um procedimento de planejamento antes, tudo documentado, às vezes demora muito para fazer isso, acho que é um tempo que vocês não estão dispondo e é um tempo que a gente também acha que não é necessário a gente perder. E os contratos de concessão, eles são muito longos. E se no meio do caminho você vê que houve algum tipo, o modelo não está dando certo, e se a gente que está sendo mal prestado e a gente quiser fazer uma rescisão unilateral, dependendo como as coisas se dão, aí tem que indenizar a parte do resto do contrato, isso gera um custo que eu acho que não é interessante. Se é um contrato administrativo comum, não uma concessão, é muito mais fácil da gente gerir, e se a gente vê que não está dando certo, a gente rescindiu o contrato por mais execução e por aí vai. E se essa atividade ela não se sustentar só com a tarifa, se a gente olhar uma concessão, o outro caminho que a gente teria é fazer uma PPP, só que os valores que a lei autoriza da PPP eles são muito elevados. Eu acho que isso nunca atingiria essa modalidade, seja uma PPP administrativa ou uma financiada pela administração. Eu acho que a gente já descarta essa hipótese. Para mim, o caminho mais tranquilo, até porque Alexandre já mexeu com um termo de referência parecido com o leitor, essa questão dessa dupla remuneração, uma participação da administração e outra parte da remuneração que a pessoa vai ganhar com os bilhetes. A única coisa que eu preciso para isso sair de forma clara é essa previsibilidade do que ele vai ganhar com as bilheterias. É por isso que eu estava falando, essa questão da contrapartida já é justamente para poder balancear isso aí e evitar esse tipo de desgaste. Por exemplo, que a administração, no nosso caso, já estará disponibilizando o espaço, a energia e a água, correto? Sim. Nesse aspecto, aí o ingresso ficaria por conta dele, mas essa questão do disponibilizar o instrumento, né, para fazer atendimento ao projeto de cidadania. Agora, é isso que eu queria ver se vai adequar ao que o Alexandre já está dispondo aí, né? Seria isso, porque nós não estávamos pensando em dispor dinheiro em espécie, mais gasto com isso não, Davi. O que você acha? Eu não sei, eu acho que para dar uma opinião assim, isso é melhor, eu precisaria saber se economicamente é viável o fornecedor, sabe? Eu estou falando assim, a questão se vai atender o que a Alexandre está Eu entendi. Na realidade, então, o que acontece?
Só que a gente precisaria, você não acha que a gente precisaria valorar, né? Ou seja, criar um valor, né, no que está sendo de contrapartida, o que seria água, o que seria essa luz, o que seria esse aluguel. Por quê? Porque se tivermos pensar na negócio bonito, se tiver 3 empresas interessadas, Alexandre, como conduzir esse certame? Alexandre, Oi. isso pronto já. Isso já está pronto. E aí, Oi. Essa outra A gente já tem, então, de qual que é o valor do imóvel, o valor de energia, dá em torno de 11.500 por mês, tá? Por isso, a gente chegou nas 10 sessões com um número aproximado aí de ingresso, eu não tenho as contas aqui agora, mas dá 11.500 por mês, então a contrapartida seria um número X de sessões e uma estimativa de público aí para cada sessão que chegaria nesse 11.500 por mês. Ou seja, seria um processo licitatório onde a empresa que operasse esse modelo por menos de 11 mil seria vencedor, correto? Não, a ideia é essa? Dos critérios, de desempate, é oferecer um número maior de sessões. A minha intenção é colocar vários critérios de desempate. Então, a empresa que somar mais pontos seria vencedora do certame. Você ia fazer técnica e preço, então. Isso. Entendi. Isso aí. Mas técnica em preço, por exemplo, quem iria avaliar o equipamento? Equipamentos? Porque Que tipo de sessões? E se fosse sessões? Mas aí, se a gente avançar. Vocês têm alguma pessoa aí no corpo de vocês que teria condição de avaliar esse equipamento, de fazer essa confrontação dos critérios do edital com o que vai ser apresentado pelo fornecedor ou pelo prestador de serviço? A questão do equipamento, eu posso ver a questão com o Rafael, entendeu? Tem que ver, por exemplo, estar presente aqui no dia, ou avaliar isso, enfim. Posso ver. Ele ficou até de ajudar sem cobrar, até, entendeu? Ratificou isso ontem. Mas, por exemplo, ele poderia também estar mais envolvido, mas isso requer que ele seja remunerado para isso, né? Sim. Mas aí, no caso, a gente cai na questão da consultoria, né? Porque para ele ser remunerado, seria interessante ele já começar desde o termo de referência. Porque, por exemplo, naquele e-mail mesmo que eu mandei antes da nossa última reunião, né, tinha uma série de questões lá técnicas que na reunião a gente não resolveu, né? Porque a gente preferiu mandar para a procuradoria para poder ter uma opinião jurídica. E até agora elas estão sem respostas, e são perguntas que a gente vai ter que colocar no termo de referência. Então, assim, por isso que eu acho interessante ter uma consultoria nesse sentido, porque não vai ter como a gente andar com um termo de referência sem responder essas questões. Esse é um ponto importante que ela colocou. Tenho certeza, se da minha parte não tiver parecer jurídico lá, pela diretora de compras, ela já vai fazer um termo de devolução com todos os questionamentos aqui. É só para a gente não agarrar o processo aqui dentro, já chegar com isso já mais liso possível aqui para quanto antes a gente publicar o edital. Que até o problema nosso aqui é publicar o edital. Vocês teriam facilidade de fazer uma contratação aí dessa consultoria? Se for um cara com um know-how e com um currículo bem parrudo, a gente consegue fazer por elegibilidade. Se for um currículo mais ou menos assim, aí a gente tem que fazer igual a gente faz aqui em outras consultorias, convite, técnica e preço, e aí o cara que tiver maior pontuação, aí a pontuação depende do objeto, e o menor preço acaba ganhando, igual a gente fez com o ICMS esse ano. O edital ele é técnica e preço e é convite. E todo ano faz convite, né, Alexandre? Quando o cara não tem aquele currículo assim, parrudão, que é indiscutível o conhecimento dele. Eu conheço apenas 2 pessoas que teriam aqui, vamos dizer, bala na agulha para fazer isso. O Rafael de Caeté, que já vem trabalhando conosco, nos auxiliando em alguma coisa, e o pessoal da Universo.
São coisas distintas. O Universo vai entrar com uma proposta, um preço assim, mas eles têm um know-how imenso. Inclusive, eu não vejo o problema de inegibilidade, porque eles têm 22 anos de know-how aí. Então, assim, know-how não falta. Você conhece alguma fundação pública, alguma coisa vinculada à FMG? Porque a gente poderia fazer por dispensa, e é rápido, do mesmo jeito, e a gente não entra nessa discussão do currículo, né? Não, mas aí... Se chegaram a ver eu nem preciso comentar, alguma entidade que mexia com isso? Não, eu vi foi só uma cartilha que foi lançada pelo Sebrae, Ah, tá. entendeu? Mas não mas é como montar um cinema, etc e tal, precisa em alguns, só para... Porque o Sebrae é muito em linhas gerais, ele não, genérico. é para montar um negócio, Isso. não é muito específico para cinema. Você poderia olhar essa proposta da Universo aí, que seria mais certeira? Vamos fazer. A gente vai empreender esforços agora para tentar contratar uma consultoria, correto? É isso? Sim. Eu acho que é mais seguro. Mas a Universo, pelo que eu olhei no site dela, não seria mais uma empresa de eventos que mexe com eventos voltados para cinema? Eu dei uma olhada no site dela lá. Dependendo do que ela apresentar para a gente, assim, currículo, aí a gente avalia se ela seria uma empresa que dava para fazer tranquilo, sem ter preocupação lá na frente, ou Carol, acho que é mais fácil vocês fizerem um esboço de um termo de referência aí, e a gente vê o que está faltando, o que a gente está sentindo falta, para a gente avaliar se realmente a gente vai precisar de uma consultoria parrudona mesmo, ou se é só uma coisa pequena que a gente tem que acertar e com um esforço maior a gente consegue ir alinhando, conversando com algumas pessoas. Senão a gente vai ficar girando em círculo aqui. Dá bem, Davi, dá bem. Vamos fazer assim, então. Vamos começar isso aqui e a gente volta a conversar com esse termo e a gente vê as lacunas para ver o tipo de deficiência que a gente tem. Pode ser? Pode. O que vocês acham? Eu acho que a partir do termo de referência, aí dá para fazer um cronograma baseado no tipo de instrumento a ser executado no processo licitatório, com os prazos, né, que são execuíveis, para a gente não correr o risco de fazer algo que já vai estar frustrado no início, não que assinou, né, no caso nem sou eu, é o Leris que assina um termo de cooperação que a gente já está frustrado no processo até de execução do plano de trabalho. Eu acho que é tranquilo, aí a gente vai estar um desenho do que é o objeto, o que cada um está pensando, e quando a gente tem uma coisa concreta na mão, é mais fácil a gente apontar o que está faltando. Aí a gente decide, bate o martelo, se vai ser consultoria ou não, se tem variação, a gente vai tocar um negócio mesmo e já ver qual que é a melhor forma de contratar, se a forma de remuneração é mais adequada, e a gente já tem que trabalhar para a gente discutir de uma forma mais profunda. Tá. Por mim, tudo bem. Os demais aí, o que acham? Tranquilo. Aí, Carol, se você quiser mandar, a gente pode ir compartilhando, igual a gente estava fazendo, né, anteriormente, que a gente fazia em equipe. Eu vou colocar isso. Eu vou tentar colocar. Isso pode ser. Ô, Carol, cortou a sua fala? Em termos de referência, vamos fazer um esboço e a gente comissão, ok? Cortando, cara. Carolina, sua fala está cortando. É porque agora tem muita gente conectada ao mesmo tempo com os microfones abertos, é por isso. Peraí, deixa eu ir mais para perto do modem aqui, que talvez fique Agora melhorou a sua fala. Então, vamos lá.
Eu vou montar aqui a minuta do termo de referência e compartilho com a comissão. Eu já tenho algum material aqui comigo, eu já conversei com várias pessoas do ramo, então talvez eu tenha, no momento, um pouco mais de informação que os demais. E pensando, até para a gente alinhar melhor esse modelo aí, se a gente vai prosseguir no modelo atual ou se a gente vai aperfeiçoando. Então, vou tentar escrever alguma coisa nesse sentido e a gente vai conversando. Carol, Oi. eu gostaria que estipulasse um prazo. Até que dia que poderia estar fazendo esse termo de referência? Quanto tempo gastaria? Você consegue encaminhar para a gente até semana que vem, Carol? Consigo. Eu Na consigo. quinta-feira, quarta. Vamos deixar alguma coisa já marcado até dia tal e o retorno da administração para quantos dias? Para a gente estar alinhando para ficar uma coisa mais estipulada. Sim. Tá, vamos anotar aqui então, vamos lá. Termo de referência, minuta dele. Do legislativo para executivo, até que dia, Carolina? Hoje é quarta-feira, dia 6. Pode ser quarta-feira da semana que vem. Quarta-feira? Você gasta 8 dias? Dia 13? Se ela já está com as informações, eu acho que isso é mais ou menos esse prazo mesmo. Que eu tava... Trabalhando na avaliação de desempenho, aí eu preciso desse tempo aí. Entendi. Então, você entrega até no dia 13, na quarta-feira. Quarta-feira, eu entrego A administração vai ter quantos dias? Quanto tempo vocês acham? Quarta-feira? Quarta-feira? A gente consegue entregar Receber no dia 13, na quarta-feira. A gente consegue entregar até segunda, Moisés. Com as observações. Na segunda? 18. Dia 18. Então, dia 18. A administração dá retorno dia 18. No mais, até o dia 18. Recebe no dia 13 e dá a resposta até no dia 18. Exatamente. Isso. Dá tempo de a gente circular aqui com outras pessoas para ver o que eles acham também. Tem aí marca. Então, vou fazer o seguinte. Se vai entregar até no dia 18, a gente marca uma reunião no dia 19? Dia 19, para mim, fica meio difícil. Não pode ser no dia 18. Pode ser dia 18. No dia 18, pode ser? Mais de tarde aí, para dar tempo de vocês lerem também. 18, por volta das 15 horas? Pode ser. O que vocês acham? Vocês dá? A gente manda para vocês no domingo de noite ou segunda-feira de manhã para dar tempo de todo mundo ler e já ir preparado para a reunião. Pode ser combinado assim, então? Ficar agendado para 18 às 15 horas? Pode. Aí eu vou pedir a Poliana para fazer esse contato, para mandar o link, Poliana. Você deve estar me ouvindo aí? Para deixar agendado e mandar o link para todo mundo no dia 18, até às 14 horas. Para a reunião às 15. Certinho. Pode ser? Pode. Você só me passa os contatos de todo mundo que vai participar? São essas pessoas que participaram hoje. Tá. Aí a Carolina te encaminha aí. Aqui a gente faz um esquema. Aí já deixa já agendado. Ok, já anotei aqui. Então tá ok. Então, por enquanto, é só isso, né? Algum participante da reunião, a Cleides, o Adalto? Alguém quer pontuar alguma coisa? Alexandre. Doutor Alcemir está por aqui, Zezé. Essa parte, eu acho que tem que ser discutida pelo jurídico mesmo. E na parte mais educacional, que eu acho que eu e o Adalto vamos poder contribuir um pouco mais. Né? Porque essa parte discutida hoje, vocês têm mais condição de contribuição. Mas eu concordo com o que foi definido, eu acho que é o melhor caminho, sim. Acho que Edmilson quer falar alguma coisa. Edmilson. Alexandre. Tô na escuta. Qual instrumento vocês estão utilizando para fazer a contratação do torneio leiteiro? Pregão. Pregão? Pregão. Isso. Embora eu não concorde não, mas está sem pregão. Vamos mudar, né? Davi, podemos pensar nisso também de uma vez, Davi, já poder ir direcionando para ver qual instrumento nós já estamos utilizando. Sim, eu acho que, Edmilson, acho que com o termo de referência na mão, assim, mais ou menos desenhar o que é, eu acho que fica mais fácil a gente estipular qual que é a melhor forma de contratar, entendeu? Porque você sabe que uma variávelzinha ali acaba mudando o foco todo na hora do parecer jurídico, né?
Mas aí eu acho que, tendo esse termo de referência na mão, acho que tranquilo, para a gente falar, o caminho é esse e por aí vai. Então, tranquilo. Vamos fazer lá, Carol, vamos fazer isso. Tem os demais que estão aí concordam com o que foi colocado sobre a questão das datas e o próximo vídeo de reunião aí, videoconferência. Combinado. Sim. Os membros da comissão, Sim, a concordo. Cleide já se posicionou, o Adalto, Sim, também concordo. a Thalita. Sim, a data. Tranquilo. Bom, então, assim, no meu caso, aqui eu agradeço a participação de todos vocês, a atenção de vocês, né, e a disponibilidade para ter acontecido esse videoconferência hoje aí, e a gente guardar os próximos procedimentos. Tá? Agradeço a todos, um grande abraço. Se alguém for falar mais alguma coisa. Falou. Falou, gente. Um abraço, então. Se cuidem. Tchau, tchau. Quem puder, fique em casa. Isso.